Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos para mais um vídeo do quadro Analisando Investimentos Inscritos. No vídeo de hoje vamos analisar os investimentos do Gabriel Mota. Atualmente ele tem mais de R$ 1 milhão investidos em ações, em fundos imobiliários, em tesouro direto, entre outros tipos de investimento. Então vamos analisar aqui quais os ativos que atualmente ele tem, qual é o valor que ele está recebendo de renda passiva mensal através dos seus investimentos, se tem algum ativo mais arriscado, mais seguro, se tem alguma melhoria para ele poder fazer. Lembrando que o objetivo do vídeo não é incentivar a pessoa a comprar ou vender algum fundo imobiliário ou ação ou trocar algum tipo de investimento que atualmente ela tem. O objetivo do vídeo é trazer uma segunda visão sobre os investimentos do inscrito e se ele pode fazer sim alguma melhoria no decorrer do tempo. Antes de analisarmos aqui o portfólio de investimentos atuais do Gabriel, eu estava conversando um pouquinho com ele e ele aqui fez uma breve descrição sobre o seu histórico. Então, o Gabriel mencionou que ele é engenheiro atualmente. Ele começou a investir lá no ano de 2010, então já faz um bom tempo que ele começou a investir. Porém, em fundos imobiliários, que é o foco aqui do canal, ele começou a investir no ano de 2012. Ele até estava comentando comigo que naquela época a maioria dos fundos imobiliários eram poucos, tinham poucos fundos imobiliários e a maioria deles era de base 1.000. Então imagina aí você ter que comprar uma cota a R$ 1.000. Hoje a gente vê aí fundos imobiliários de base 10, então realmente está muito acessível para cada um, independente se tem pouco ou muito dinheiro, começar a investir na renda variável. Ele menciona aqui também que o caixa que atualmente ele tem disponível, ele vai investir nos seus fundos imobiliários juntamente com seus aportes mensais. Eu estava conversando com ele e ele mencionou que o foco dele atualmente é investir em fundos imobiliários, já que na visão dele, ele está vendo aí várias oportunidades, vários fundos imobiliários bons a preços realmente bem descontados. Então, excelentes oportunidades de aumentar a posição naqueles que já investem ou de adquirir novos fundos imobiliários. Ele menciona também que ele tem um imóvel físico que geralmente não fica vago, então isso é muito positivo. Ele tem mais uma fonte de renda passiva mensal. Ele menciona também que seu objetivo é encerrar o ano de 2026, então no próximo ano, com uma renda passiva de R$ 10.000 através dos seus imóveis. Então, provavelmente levando em consideração aí os seus investimentos em FIIs, já que está relacionado ao setor imobiliário e também com respeito ao seu imóvel que atualmente ele tem. Então já conseguimos notar que o objetivo do Gabriel realmente é focar agora em fundos imobiliários. Então vamos lá analisar quais os ativos que atualmente ele tem. Primeiramente aqui, pessoal, com um resumo do seu portfólio, podemos notar o seguinte, que 40% do seu patrimônio atual, o que corresponde a R$ 495 mil, está investido em tesouro direto, então está em ativos aí da renda fixa. Ele tem aqui também 29% em outros investimentos, que esse 29% aqui se trata exatamente do imóvel que atualmente o Gabriel ele tem, que está alugado. Ele menciona também que aproximadamente 21%, o que corresponde a R$ 255 mil, está investido em fundos imobiliários. Ele tem aqui quase 8% investido em ações, que corresponde a aproximadamente R$ 96 mil. E ele tem aqui também um fundo de investimentos, que atualmente corresponde a 1,42% do seu patrimônio, respectivamente ali R$ 17 mil. Então esses são os investimentos que o Gabriel atualmente ele faz. Então no total aí são 5 tipos de investimento. Em especial, tesouro direto, o imóvel que ele tem, e também em fundos imobiliários. Aqui a gente pode ver o histórico de evolução do patrimônio no Gabriel. Como mencionei, ele começou lá em 2012. Se a gente puxar aqui, ó, podemos notar que foi o mês 7 ou mês 8 de 2012 que ele começou a investir. Durante um período aqui ficou relativamente pequeno os seus investimentos, porém a partir aqui do mês 7 de 2017 que ele começou a focar cada vez mais, aumentando assim gradativamente o seu patrimônio. E aqui também durante esse período, ó, de mês 4 de 2023, ele conseguiu aumentar ainda mais o seu patrimônio e agora chegando ao patrimônio de R$ 1.220 mil, sendo que ele investiu R$ 1.047 mil e ele teve aí um ganho de capital de R$ 172 mil. Com respeito aos rendimentos, pessoal, que o Gabriel ele tem recebido, aqui a gente pode ver quais os valores que ele recebeu nesse último mês de dezembro de 2024. Vamos observar aqui, ó. Ele começou recebendo aqui
Seu primeiro rendimento, como a gente pode ver aqui, ele recebeu durante o mês de novembro de 2012, que foi o valor de R$ 28,80. No ano de 2013 a 2014 e até 2015 aproximadamente, ele recebeu poucos rendimentos, como a gente pode notar aqui, porém, a partir do ano aqui de 2016 em diante, que os seus rendimentos realmente começaram a subir cada vez mais. E aqui a gente pode ver o acumulado que ele recebeu durante de todo esse tempo que ele vem aí investindo em fundos imobiliários. Em 2024, ele recebeu o total aqui ó, de R$ 26.530, o que equivale a aproximadamente R$ 2.200 por mês. E o valor que ele mais recebeu durante esse período foi aqui durante dezembro de 2024, que ele recebeu aqui R$ 3.540 aproximadamente somente de rendimentos. Somente de renda passiva mensal. Aqui a gente pode notar que em 2025 ele já tem aqui alguns recebimentos programados para ele receber, provavelmente aqui ações, né? Que elas anunciam e só depois de alguns meses algumas ações pagam, o que é bem diferente com os fundos imobiliários. Na questão aí de alguns dias, os fundos imobiliários já pagam os rendimentos que eles anunciam. Então a expectativa é o quê? Que no ano de 2025 o Gabriel ele consiga aí alcançar um valor de renda passiva mensal bem superior ao ano de 2024, já que minha conversa com ele mencionou que o foco dele agora será os fundos imobiliários e ele vai investir realmente pesado em fundos imobiliários. Voltando aqui, pessoal, vamos conferir agora quais os ativos que ele tem em cada um dos seus investimentos. Então, primeiramente aqui em ações, podemos ver que está com uma rentabilidade positiva superior a 37%. Observem só, pessoal. O Gabriel conseguiu pegar a VEG a R$ 8,83. Ela se valorizou durante esse tempo mais de 500%. Então, realmente, uma excelente compra. Aqui também podemos notar que ele tem a Petro, o Itaú, a Engie, a Ambev, a Grandene, o Bradesco. Se descermos mais um pouquinho aqui, também podemos notar que ele tem o Totumprev e também o Moinho Dias Branco. Então, essas daqui são as ações que o Gabriel atualmente ele tem. Conversando um pouquinho com ele, eu mencionei que ele poderia aí focar em ações em empresas que são historicamente aí boas pagadoras de rendimentos, já que o objetivo dele é viver de renda passiva mensal. Eu senti falta aqui de alguns bancos, né, como o Banco do Brasil, o Banco ABC, que eu acho também muito bom, algumas outras empresas do setor elétrico, como a Taesa, a CEMIG, também empresas do setor de seguros, como a BB Seguridade, a Caixa Seguridade, entre outras empresas. Então, são essas empresas que são relativamente perenes, relativamente mais seguras, estáveis para se investir, são empresas sólidas. Não estou dizendo que essas daqui que ele investe são ruins, porém, se o foco é renda passiva mensal, essas empresas que eu mencionei seriam mais interessantes investir nelas, focar um pouquinho nelas. E você não precisa ter muitas empresas. Geralmente aí umas 5, 6, no máximo 8 boas empresas pagadoras de rendimentos é o suficiente com respeito às ações. Descendo mais um pouquinho, pessoal, podemos ver aqui com respeito aos FIIs. Atualmente, seu patrimônio em FIIs está de R$ 255 mil, uma desvalorização de aproximadamente 8%. E esse valor investido em FIIs atualmente corresponde a 20% do seu patrimônio atual. Então aqui podemos notar que ele tem 20 fundos imobiliários no total. E quais seriam? Ele tem aqui o KNCR11, que atualmente é a sua maior posição, o VISC11, que é um fundo de shopping, o MOL11, que também é um fundo de shopping, e o HGBS11, que também é um fundo de shopping, além do XPLG11. Então esses são os seus 5 principais fundos imobiliários que ele tem o maior valor investido. Continuando aqui também podemos notar que ele tem o HGRU11, o ALZR11, o RZTR11, o KNRI11, o BRCO11, o LVBI11, o GARI11, o XPML11, o RBVA11, o HGLG11, o VRTA11, o BTLG11, o BTCI11, o GGRC11 e o JSRE11. Então é notável que atualmente o Gabriel está focado aí nos fundos imobiliários de tijolo. Com respeito a fundos imobiliários de papel, ele só tem aqui o BTCI11, juntamente com o VRTA11. Deixa eu subir aqui e ver se ele tem algum outro, deixa eu ver. Tem a sua maior posição, que é o KNCR11. Então, dos 20 ativos que ele tem, 3 são fundos imobiliários de papel, o restante é tudo fundo imobiliário de tijolo. E com respeito aos fundos imobiliários que atualmente ele tem, são sim bons ativos, não são aqui ativos ruins. Então, seu portfólio atualmente em fundos imobiliários está aí
bem apresentado. Eu só não investiria aqui no JSRE11, que é um fundo de lajes corporativas. É um fundo que tem excelentes imóveis, imóveis realmente muito valiosos, porém é um fundo que não consegue se recuperar, não consegue subir novamente a sua cotação. Então é um ativo que eu particularmente não investiria. E apesar do portfólio do Gabriel estar bom com respeito aqui aos fundos imobiliários que ele investe, ele pode melhorar ainda mais. Ele pode acrescentar aí mais alguns fundos imobiliários de papel bons que atualmente têm apresentado boas oportunidades, como o HGCR11, que é um excelente fundo imobiliário de papel. Tem também o AFHI11, que é um bom fundo imobiliário de papel. Com respeito a lajes corporativas, tem aí o TIPP11, que é um fundo muito mais interessante do que o JSRE11. Então, seria aí alguns fundos imobiliários que eu acrescentaria no portfólio e também tiraria esse último aí. Mas, de modo geral, podemos ver que os ativos que o Gabriel tem relativamente são bons. Tem ativos aqui realmente seguros, ele está bastante diversificado, mesmo que a maioria dos ativos que ele tem são fundos imobiliários de tijolo, porém são de segmentos diferentes. Ele tem fundo de shopping, fundo de logística, fundo de lajes corporativas, fundos de tijolo híbrido. Então, é um portfólio realmente interessante. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos notar os outros investimentos que atualmente ele tem. Então, ele tem aqui esse fundo de investimento, que ele tem aproximadamente R$ 17.000 investidos. Ele tem aqui a sua maior posição atualmente está em Tesouro Direto, R$ 495.000, o que corresponde a 40% do seu patrimônio atual. Ele fez uma diversificação aqui realmente interessante. Ele tem tesouros diretos indexados à Selic e também ao índice IPCA, além do índice IPCA com juros semestrais ou se não trimestrais. Então, ele conseguiu fazer uma boa diversificação com respeito aos seus investimentos em tesouro direto. E aqui, por último, ele menciona sobre esse outro ativo que é um imóvel que ele está alugado atualmente, que é uma outra fonte de renda passiva mensal. Um ponto interessante a se analisar com respeito aqui aos lançamentos, ele havia me mencionado que fez algumas modificações com respeito aos fundos imobiliários que ele investe. Tinha alguns fundos que já fazia em muitos e muitos anos que ele vinha carregando, e ele decidiu fazer algumas modificações para poder melhorar o seu portfólio. Então aqui podemos notar que nesses últimos dias ele comprou posições no HGBS11, no XPLG11, no RZTR11, no GARI11 e no PTLG11. Ele vendeu as posições que ele tinha aqui no TVRI11, vendeu também a posição que ele tinha no RCRB11. Ele comprou aqui também ativos como o LVBI11 e comprou mais posição do RZTR11. Tudo isso durante esse mês de janeiro. Então ele começou aí o ano de 2025 realmente focado em fundos imobiliários, assim como ele havia me mencionado. Ele também vendeu cotas aqui do XPIN11, além do TRBL11, vendeu também cotas que ele tinha do BBRC11 e cotas do FIP11, que é um ativo aqui muito antigo na Bolsa de Valores. Então, podemos notar que ele vendeu aqueles ativos que atualmente não estão numa situação muito boa e focou mais em ativos que são relativamente mais seguros e mais estáveis. Então foram boas trocas aqui que ele fez no seu portfólio de fundos imobiliários. Como eu mencionei, seu portfólio está sim interessante, está bom, porém tem como melhorar ainda mais. Então são algumas sugestões aí de investimento que o Gabriel ele pode levar em consideração e aproveitar para poder estudar e analisar esses fundos imobiliários que eu mencionei aqui no vídeo, beleza? Mas deixe aí nos comentários, pessoal, sua opinião sobre o portfólio atual, sobre como estão os investimentos do Gabriel. Você modificaria alguma coisa aqui com respeito aos seus fundos imobiliários? Tem algum ativo aqui que você não investiria, que você trocaria? Ou tem algum ativo aqui que está faltando no portfólio atual dele? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.